Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é Mariana, eu entrei nesse projeto aí com o Tonon tem mais ou menos um ano, mas a Ana ela já tinha começado um ano antes. Então o projeto tem mais ou menos 2 anos, né? E ele se iniciou por conta da pandemia e da Covid, né? Então a gente, dentro, né, de todo o nosso processo, a gente analisou que a questão, né, da categoria de vocês não é apenas a pandemia ou o Covid, né? Que o adoecimento ia muito além disso. E aí a gente resolveu dar continuidade. Hoje os atendimentos presenciais eles são feitos comigo, mas também podem ser online, da forma, né, que ficar melhor. Não são feitos no sindicato, é feito na minha clínica particular. A Ana ela também está à disposição, que é a segunda psicóloga que trabalha com a gente. Ela hoje está só com os atendimentos online. Então, se alguém que estiver aqui tiver interesse, de início o nosso projeto ele é feito por 5 atendimentos de plantão psicológico, né, que a gente vai dar suporte aí nas questões que forem, né, de vocês. Então, não tem critérios, né? Só para a gente dar suporte a esse sofrimento. E, se for necessário, as nossas sessões são estendidas para 24 atendimentos. E a gente se encontra depois no feedback, depois de 2 meses, para ver como que estão as coisas, né? Se vocês estão aí lidando melhor com os problemas relacionado ao cotidiano, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde mental e os vícios, porque dentro de todo adoecimento é comum que as pessoas busquem fugas, né? E acho que falando um pouco do... Passa aqui. Vamos baixar um pouco a iluminação? Pode ser. Pode ser? Aquele redondinho ali, por favor. Ó, se tiver uma sentido anti-horário, isso acontece. Anti-horário. Então aí a gente vai começar com uma informação triste, né? Mas os bancários eles fazem parte da categoria que mais adoece no Brasil. Hoje a gente estava conversando, né? E eu tive a informação de que no início do ano 4.000 bancários pediram demissão. Então acho que esse número dá para a gente pensar em muitas coisas, né? E pensando, né, nesse adoecimento, eu vou trazer aqui algumas informações para vocês. Vamos iniciar falando do alcoolismo. Então, né, o trabalho ele é visto como um fator de risco para o alcoolismo e com isso a gente pode pensar no desencadeamento, né, das fugas. Então, vamos falar sobre o álcool. Ele é de fácil acesso, né? Ele está aí no meio social de todo mundo, então fica mais fácil, né? E a Organização Mundial da Saúde chegou a classificar o alcoolismo como uma doença psiquiátrica. Eu não sei se todos têm conhecimento disso, né? De que é uma questão psíquica e um alcoólatra ele tende a desenvolver a obsessão por álcool, perdendo a capacidade de controlar a bebida. E com isso é comum a negação. Então, muitas pessoas que estão aí em envolvimento com o álcool, ela não identifica, né, que isso pode trazer alguns prejuízos, né? Então, pensando num diagnóstico, é um fator difícil de diagnosticar, né? Porque, como eu disse, é comum você estar num encontro com os amigos, ou numa reunião de família, ou mesmo, né, depois do trabalho, chegar em casa, beber. Faz parte do cotidiano do brasileiro, né? Então, pensando aí num diagnóstico, eu trouxe aqui algumas informações. Essas informações, elas estão no manual de doenças, né, a CID-10. Então, isso tudo é cientificamente comprovado
Então, eu quis trazer essas informações até mesmo dentro do preconceito, né? Então, o paciente ele deve apresentar pelo menos 3 dessas condições nos últimos 12 meses. Então, dentro aí de 1 ano, se você observar algumas dessas questões que eu vou trazer aqui, talvez seja um momento de olhar para isso como um problema mesmo, né? Então, o desejo incontrolável, né, que seria a compulsão pela bebida alcoólica, a falta de controle no consumo, então a pessoa já não consegue mais regular a quantidade e acaba ingerindo cada vez mais, e os sinais de abstinência física. Então, o corpo, né, quando ele está nessa situação, ele também apresenta algumas coisas. Algumas pessoas têm dor de cabeça, tremores, e entre outros. Então aí vai aumentando, né, como eu disse, a tolerância do álcool. A pessoa perde os interesses, então atividades do cotidiano, a rotina, então sei lá, o trabalho, atividade física, família. E aí ela começa a insistir ainda mais no álcool, né? E trazendo aí mais um manual que fala sobre isso, né? Porque varia de cada profissional. Então, tem psiquiatras que usam a CID-10, que foi essa que eu citei. Tem profissionais que usam o DSM. Então, aí a gente tem essa informação de que o abuso de álcool ele reduz a expectativa em cerca de 10 anos. Então, as causas mais comuns... Deixa eu passar aqui. As causas mais comuns relacionadas ao álcool seria o suicídio, o câncer, as cardiopatias, as doenças hepáticas e cerca de metade dos acidentes automobilísticos com vítimas fatais envolvem motoristas embriagados. E também, né, a gente deve considerar os fatores genéticos e biológicos. Então, se existe uma predisposição na família, né, algum familiar alcoólatra, é comum que isso influencie também no diagnóstico, né? E aqui eu trouxe também a questão dos acidentes, né, e da morte. Mesmo com todas as leis aí que a gente tem em relação a beber e dirigir, acho que isso deveria partir de cada um também, né? Então, é comum que as pessoas fujam aí de blitz, mas eu acho que a questão vai muito além disso, né? Vai do autocuidado. Então, por isso que a gente trouxe o suicídio, né? Então, o suicídio não exatamente seria você, sei lá, pensar num enforcamento, alguma coisa, mas a questão de dirigir embriagado também é uma forma de suicídio, né? Como muitas outras. E segundo a OMS, o número de alcoólatras no Brasil é de quase 4 milhões, quase 3% da população. Então, para a gente pensar aqui no número, é equivalente a mais ou menos 10 vezes o número de Bauru. Então, são muitas pessoas, né? Então, dentro de toda essa pesquisa que eu fiz para trazer hoje o alcoolismo para vocês, eu encontrei muitos números. Então, dentro aqui de tudo que eu trouxe, eu fiz uma pré-seleção que eu ia trazer para vocês, porque realmente são muitas informações, né? Dentro do diagnóstico, dentro dos riscos. Então, uma informação que eu achei bastante importante é que é visto como um risco quando ultrapassa para mulheres 14 doses semanais e para homens 21 doses. Então, ali anteriormente eu falei, né, sobre o suicídio, mas acho que também é importante a gente pensar que quem se encontra nesse estado já não consegue mais ter um olhar para o todo, né? Então não consegue observar a família. Então isso não traz só risco para a pessoa, mas para todo o cotidiano dela, né? Então são riscos também que os colegas de trabalho vão sofrer, porque a pessoa se torna mais agressiva, né? Ela perde aí total interesse com a vida mesmo, né? E aí eu trouxe mais também sobre as doenças, né, que eu já disse. E vamos lá.
Antigamente, a dependência química não era considerada uma doença. A sociedade acreditava que as pessoas portadoras dessa doença tinham falta de vergonha, falta de vontade. Então, é como se elas não tivessem o controle, né, no uso de bebidas, de drogas, né? E com os avanços científicos, a gente começou aí a ver isso de outra forma, né? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês a CID-10, o DSM. Então, essa situação mesmo que o Tonon nos trouxe, você citou, né, que está difícil o acesso, porque as pessoas, elas já não têm mais a autoestima também de buscar ajuda. Então, com todo esse preconceito de que você não tem força de vontade, a Maria Emília, ela citou também que ela recebeu um prêmio, né, de melhor funcionária. Então, tudo isso fica internalizado de que se a pessoa é tão boa o suficiente, por que ela precisa de ajuda, né? E não é bem assim. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, precisa olhar para essas situações como no geral mesmo, né? Então, buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo. E com todos os avanços, com todos esses números que a gente trouxe hoje sobre o adoecimento, eu acredito que ser fraco não está vinculado, né? Acho que vai muito além. E o álcool, ele traz, né, o prazer, a pessoa se torna mais forte, né? Mas essa sensação de plenitude, ela acaba muito rápido, né? Porque é uma ação química. Então, é um ciclo, né? Então, quanto mais você bebe, aí você sente mal-estar, aí você quer mais álcool é mais mal-estar, é mais álcool, e aí fica nesse ciclo sem fim, né? Então, eu tenho aqui também algumas outras contribuições, né? O álcool é uma doença muito complexa. E se vocês estiverem próximos de alguém que está passando por essa situação, é importante ter um cuidado por conta mesmo da negação. Então, quando for abordar essa pessoa, poder orientar de uma forma cuidadosa, talvez sem rótulos, né? Só dizer o que vocês estão vendo, né? Então, acho que hoje aqui o nosso encontro não vai só para vocês que estão aqui, né? Mas com um olhar para a família. Acho que nem todos os colegas de trabalho conseguiram estar aqui hoje, né? Era um número mais limitado. Então, se tiver alguém aí no meio de vocês que estão passando por essa situação, né? Acho que é importante a gente ter empatia, né? Até dentro de uma categoria que adoece tanto. Então, uns sinais mais comuns aí, fora tudo que eu já descrevi, né? É a bebida regularmente, as pessoas estarem bebendo em momentos inadequados, como de manhã antes de vir para o trabalho. E também olhar que em dias de muito trabalho, a pessoa também usar como fuga a bebida, a pessoa estar escondendo as bebidas, ou beber sozinho. Uma outra informação é que o alcoólatra ele pode ter frequentes apagões. E isso está relacionado ao consumo do álcool. Dentro de tudo que eu disse, né, alguém dizendo que passou por isso, né, acaba sendo uma forma de olhar para essa situação, né? Não só o álcool, né, mas todo o processo. A gente veio conversando sobre isso, né? Vocês têm plano de saúde, né, mas o difícil acesso que é a médicos, então tudo leva muito tempo, então leva tanto tempo que a pessoa acaba desistindo, né, de marcar uma consulta. Às vezes acontece também do profissional não olhar para isso como um sofrimento, então a gente está aqui para isso. Se vocês precisarem também, né, de indicação psiquiátrica, o Tonon tem aí algumas indicações de pessoas que olham aí o bancário de uma outra forma, né, Tonon?
E também a gente fala, não é gasto, é investimento, né? Infelizmente. E dentro aí do consumo do álcool, né? E como eu disse, ele funciona como uma fuga, uma válvula de escape. A gente também vai falar do cigarro. Então, segundo a Fiocruz, em 2020, o consumo do cigarro ele aumentou no Brasil. Então, cerca de 34%. E esse crescimento ele foi atribuído à pandemia, a quadros depressivos, ansiedade e insônia. Então, né, aí o tema do nosso encontro de hoje é os vícios, né? Então, a gente vê também o cigarro como uma fuga, né? E aqui no decorrer da nossa conversa, eu vou trazer algumas questões biológicas que também classificam isso. Para vocês entenderem que não é apenas um momento de fragilidade. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina e ele está presente nos produtos à base do tabaco. Mais do que isso, ele entrega os grupos de transtorno mentais e comportamentais, uma vez que a nicotina é uma substância psicoativa. Então, a Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 80 milhões de pessoas por ano. No Brasil, são 443 mortes por dia. Em outras palavras, ela é a maior causa do adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. O tabagismo ele está relacionado com mais de 50 enfermidades, entre elas, né, vários tipos de câncer, como de pulmão, de laringe, de estômago, de pâncreas, de fígado, e além das doenças respiratórias e cardiovasculares. Os fumantes, eles adoecem com mais frequência e têm menor resistência física. Então ele tem menos fôlego, ele piora o desenvolvimento nos esportes, na vida sexual e além do envelhecimento, né? Então os dentes eles são mais amarelados, o cabelo eles são mais opacos, a pele, né, ela fica mais enrugada e também tem a questão do odor, né? Então a gente está falando aí sobre o cigarro, mas a gente também pode pensar nos cachimbos, nos charutos, né? E entre outros. O tabaco ele possui mais de 4.700 substâncias tóxicas. Entre eles, né, a nicotina, que leva à dependência química. Deixa eu só ver se... eu disse, né, que é uma questão biológica, né? Então, a dependência ela ocorre por conta de ação da nicotina no sistema nervoso central. Então, ao ser inalada, ela instiga o organismo a produzir uma sensação de prazer. E esse prazer ele dura muito pouco tempo. Então, ele gera uma necessidade ainda maior de consumir mais cigarro, né? Assim como o álcool. Então, né, essa necessidade de estar sempre consumindo mais e mais é onde causa dependência. Então eu trouxe aqui, ficou meio distorcido, mas eu acho que dá para ver, né? Essas são as imagens que ficavam atrás dos cigarros há uns anos atrás, hoje eles se modificaram. Peraí, gente. E segundo pesquisas recentes, o tabagismo no Brasil vinha diminuindo
E aí, né, com a Covid, ele se estendeu, como eu já disse, e as pessoas, então, acabaram, né, apresentando uma maior vulnerabilidade. A nicotina, ela atua diretamente no cérebro. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem um pouco. Então, existe uma ideia de que a nicotina, ela alivia a ansiedade. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Dentro da abordagem que eu trabalho, a gente vê o uso do tabaco de outras formas, né? Então, é um momento que a pessoa acaba tendo ali com ela. Tem uma questão, né, da pessoa parar ali, pensar nela, porque um cigarro, eu não fiz essa pesquisa, mas ele deve levar em média o quê? Uns 10 minutos? Então, ali acaba sendo um momento que a pessoa para, né, e pensa nas questões dela, e não necessariamente precisava, né, ter aí um cigarro presente nisso. Então, acho que por isso que dentro de todas as informações, né, eu quis trazer as questões físicas em relação a isso. Então, esse estresse, essa diminuição do estresse, essa satisfação, ela é gerada pela nicotina. Então, é por isso que é comum a dependência dentro desse quadro, né? E então, eu disse isso no início da nossa conversa, né? Mas o fácil acesso a essas substâncias e tendo uma aprovação social, então socialmente é comum vocês saírem, irem a algum barzinho ou mesmo na frente do trabalho, terem pessoas fumando. Eu acredito que aqui possa ter alguns fumantes também, né? Então, diminuiu bastante? Era? Que bom! Até você estava falando tudo isso, eu estava pensando, né? Maria Emília falou que teve reunião com a FENABAN semana passada para tratar da campanha salarial, para tratar da discussão de saúde, né? E hoje, 68% da nossa categoria se declara doente de alguma forma. Mas a gente não fez a pesquisa, né? Estou aqui vendo, isso que é bom, e ouvindo, prestando atenção, porque a gente não tem um número de tabagistas na nossa categoria e também não tem o número de quem se autodeclararia alcoólatra, né? E talvez seja uma coisa para a gente pesquisar para o próximo período. A gente não tem esses números, né? A gente tem... Compartilhando, saiu da pesquisa do SESMIT recentemente, cada unidade tem acesso, até a ECO está organizando para conversar sobre a última. Dentro desses itens do tabagismo, é uma das questões. No nosso escritório do LEV, que são 107 funcionários, teve 3 funcionários que se autodeclararam fumantes, né? Então, assim, realmente teve uma queda expressiva, e só para comparar com a nossa população, né? 3%, número bom. E acho que a gente, eu tenho até para vir aqui, a gente estava discutindo a questão do cigarro eletrônico, né? Que tornou a ser proibido agora, porque a moçada está tudo fumando cigarro eletrônico. Então é muito doido, né? Viu, Ronaldo? Daqui lá, Nossa caixa. Tinha fila na passarela dos fumantes. Eles trabalhavam em média 45 minutos, fumavam 10. É enorme. Então eu vejo, pouco eu vejo, eu acho que tem número de funcionários. Pelo menos aqui. Não os vejo fumando. estão só bebendo agora, né, Madonna? Mas com a questão do cigarro eletrônico, né, que foi o que o Tonon trouxe, é uma forma mais fácil de esconder, né? Então, que nem eu trouxe, eu não tenho o tempo que leva para consumir um cigarro, mas o cigarro eletrônico tornou isso mais fácil. Então você não precisa esperar que aquilo acabe, né? Pode ser em qualquer local. Mas parece que está sendo proibido também. Sim, foi proibido agora no final de semana, né? Semana. É importante aí.
Então, infelizmente, está cada vez mais comum, né, o desenvolvimento de doenças psiquiátricas em relação aos bancários. Então, para a gente fechar aí tudo que eu trouxe, na minha experiência aí com os bancários na clínica, eu vejo aí essa pressão por metas. Eu até trouxe aqui as fotos, eu acho que para representar um pouco disso, né? Por que as metas, né? Acredito que a principal preocupação dos bancários ainda em questão, a gente estava falando sobre banco privado, banco público, né? Mas perder função também é uma preocupação, né? Então, a meta, ela faz aí um link com várias questões, né? E os bancos, eles estão cada vez mais exigentes, então o clima é pressão, né? Então, isso acaba trazendo muitos prejuízos para os bancários. A pessoa, ela passa por essa transformação aí muito rápida, né? Que é perder a função, perder o salário, muitas vezes ela não está contando uma demissão, né? É tão ruim quanto uma demissão, porque ela não está acostumada com aquilo, tem todo um planejamento, né, dentro do salário, então isso causa muitos danos psíquicos, né, ansiedade, depressão. Então é muito comum isso aparecer pra gente, né, Tonu? Então, dentro aí disso que a gente falou, sobre a pressão, sobre diminuir função... E fora a questão financeira, tem a questão de aceitação, né? Porque muitas vezes o descontentamento não ocorre por um motivo justo, né? Então a pessoa ainda tem que trabalhar isso internamente também dentro dela. Fica internalizado uma frustração, né? Uma frustração não, um fracasso, né? Fracasso. Como se ela tivesse culpa e não tem, né? Sim. É o modus operandi do banco, né? De todos os bancos hoje, infelizmente. Regras, né? Então, é muito comum, a gente até fez uma live aí uns meses atrás sobre o burnout, então é muito comum, né, essa categoria apresentar burnout, muito cansaço, muito estresse, dificuldade para dormir, isso também tem aparecido muito, e a pessoa, né, tá sempre cansada, sempre receosa de ir ao trabalho, e muitas vezes as pessoas estão adoecidas e elas nem percebem que estão adoecidas, né? Porque acaba se tornando aí comum dentro do trabalho, dentro do que é exigido, né? E não é. Então, essa não é uma hora de ficar com vergonha, nem de se preocupar. Então, infelizmente, isso está cada vez mais comum. E a gente coloca aí essa culpa na pressão, né? Então não dá para normalizar isso tudo. Eu costumo dizer que a partir do momento que você percebe que alguma situação está te trazendo prejuízos, então o álcool, o tabaco ou o trabalho, é um momento de buscar ajuda. Então o que seria o prejuízo? Falta, né, de descanso, não conseguir dormir, não conseguir se alimentar, ou recorrer ao álcool, recorrer ao tabaco. Lógico, né, existem aí algumas pessoas que consomem o tabaco há muito tempo, então às vezes nem está ligada com a situação de trabalho, mas, né, para quem ainda não está inserido nisso, ou para quem está também queira cuidar disso, ou queira, né, parar, o apoio multidisciplinar de psicoterapia, de psiquiatra, é uma forma de cuidar disso. Então, pensando aí nesses prejuízos, avaliem isso, né? Pensem se as situações que o corpo está dizendo, né? Então, não dormir, não comer, estar muito ansioso, se isso tudo está acontecendo, né? Porque tem algo que está desencadeando isso. Podia brincar, comer demais também, viu, pessoal? É uma compulsão, né? Hoje a gente está falando de compulsão. Açúcar também. Açúcar. Eu acho que o grande desafio mesmo, principalmente para a nossa categoria, é você conseguir identificar. É por isso que eu acho que foi importante esse depoimento, né? Claro, foi muito importante, mas pensando no preconceito sobre isso, que nem você falou.
às vezes a ajuda só é buscada no limite, não é bem assim, né? Sim, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou dar jeito. Não vai, a gente não é super-herói, a gente não é Mulher Maravilha, a gente não tem que dar conta de tudo, né? Exato, a gente já tem autocobrança, como a Maria Emília falou. Quando a gente é assim, que a gente se cobra primeiro, a gente sofre muito mais. Muito mais, porque além da pressão do meio, já que já vai te sufocando, você tem essa autocobrança, você já vai se destruindo sozinha, né? E aí depois sai do trabalho, é em casa, é marido, é filho, é tudo mais, porque não sei aonde está escrito que a mulher tem que fazer tudo, tem que lavar a roupa, passar, cozinhar, dela. É importante também fazer um link com o que você disse do sigilo, né, e tudo mais. Em questão a tudo que a gente falou, né, sobre o sindicato, sobre o nosso projeto, a gente tem um sigilo, então tudo que é trazido pra gente, o sindicato não tem a menor informação, é mais no geral, né, Tonon? Então, olha... E a gente começou o projeto, a gente montou uma sala lá no sindicato, a gente tirou de lá porque a gente percebia que isso inibia as pessoas, né? Sim. De ir até o sindicato. Então a gente mudou até o formato e a gente viu que, por isso que a gente está precisando de uma segunda psicóloga. Porque aí fazendo atendimento online ou indo na clínica direto, a pessoa se sente muito mais à vontade do que correndo o risco de ir até o sindicato, encontrar algum outro bancário lá, né, e ter que falar por que está lá, né? Então, a gente tem aí esse cuidado, esse sigilo, então eu deixei aí, né, uma mensagem para vocês de que não é um momento de ficar com vergonha ou de ficar inseguro em questões de informações, né? Como eu falei, dentro de um processo de psicoterapia existem inúmeras possibilidades de queixa. Então pode ser álcool, pode ser tabaco, pode ser compulsão, pode ser trabalho, pode ser família, pode ser muitas coisas, né? Mais alguma pergunta? Alexandre, tua formação é psicólogo, você quer completar com alguma coisa? Eu só queria lembrar que assim, a dependência química é uma das coisas que eu aprendi fazendo psicologia. Você nunca deve julgar alguém que é um dependente químico, porque é uma coisa que ela é muito específica de cada pessoa. Eu posso estar na mesma situação, usando a mesma coisa, e eu posso me tornar um dependente químico e outra coisa não. Então é muito injusto você rotular. E hoje na sociedade a gente vê muito. Às vezes a gente se incomoda. Quem anda por São Paulo, às vezes quem vai com um sinal, né, às vezes constrangedor, porque você vê aquela pessoa, você tem dificuldade de enxergar um ser humano naquela pessoa, porque às vezes a dependência química tornou ela algo que é humano, tá ali, é humano, precisa de um tratamento, mas é tão difícil, né, porque você perde até um pouco de empatia, às vezes você se irrita, né, às vezes você está num lugar comendo uma pizza, chega lá uma pessoa, já numa situação já tão degradante, você às vezes se incomoda. Então eu sempre lembrar, são pessoas que precisam da nossa ajuda e precisam da nossa compaixão. Dependência química não é uma escolha, né? Não, mas a pessoa ela não procurou aquilo. Infelizmente ela parou naquilo, né? E a gente não sabe explicar. Nós como bancários, eu posso falar por mim, o nosso sistema é entediante, né? A gente tem muito pouca recompensa como bancário. Se você parar para pensar que às vezes você ganha lá um troféuzinho, né? Você ganha lá um nomezinho, que você ganha lá um paulista, é uma coisa que é muito desestimulante, né? Desculpa, né? Porque tem gestor aqui, tem gente que tenta, às vezes, me motivar, né? Mas, assim, é tedioso a maneira como a gente é motivado. E isso faz que a gente seja escravo do açúcar, como a moça falou. Isso faz que a gente seja escravo do cigarro, isso faz que a gente seja escravo do álcool, né? Porque o nosso fator de recompensa é muito pequeno. Se a gente parar para pensar que a gente dá o nosso melhor aqui e, às vezes, a gente se contenta com palminha, para o nosso cérebro até é muito pouco. E aí a gente extravasa à noite, né? É por isso que a gente extravasa, porque assim, a nossa vida, até banco imobiliário é chato, né? Você parar pra pensar, a gente joga uma rodada e você para de jogar um jogo que não é muito legal, é uma brincadeira. Agora imagina no dia a dia com pressão como é. Então assim, entender que a dependência química é um problema da nossa categoria, ela falou, nós somos uma categoria, é a gente, é policial militar e é professor, né? A gente tem, além do problema da dependência química, a dependência química conhecida como álcool, drogas, cigarro, mas tem a questão médica, né, dos fármacos, também é outra dependência que está assim, pegando na nossa categoria, mas é sempre ter aquele olhar de compaixão. As pessoas estão precisando de ajuda. A ajuda que o banco dá é insuficiente, isso aqui é muito importante, mas é insuficiente, a gente tem que lembrar disso. Que o Estado dá é insuficiente. Vocês viram lá quantas tentativas de acabar com a Cracolândia nós tivemos.
né? Não acabou e não vai acabar, porque não é assim que acaba o problema, né? Mas assim, demagogia todo mundo faz, né? É muito fácil. Acabou de falar a maneira como as pessoas vão responder um exame falando uma vez por ano a pessoa para e vai falar como está a saúde dela. Em 5 minutos você consegue responder aquilo ali. Você passa no médico, a gente já tem 5 minutos para fazer um PSO, né? Então, assim, são vários fatores que colaboram para isso. Agora, assim, o olhar de compaixão, não vamos esquecer. Quem está nessa situação poderia ser eu, poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão, né? Como diz a música. Meu avô foi alcoólatra a vida toda, né? Eu senti esse drama. Meu pai muitas vezes teve que se colocar no meio entre meu avô e minha avó. Eu tenho tios que são alcoólatras, assim, então assim, eu presenciei isso muito perto e sei o quanto é prejudicial, mas eu só queria alertar isso, não é uma escolha da pessoa. Eu posso beber, outro não pode beber, não significa a quantidade. Outra coisa que precisa ficar esclarecido: você não é alcoólatra pela quantidade que você bebe, e sim pela dependência que aquilo gera e prejuízo social que aquilo causa. Tem gente que bebe uma quantidade grande e não é alcoólatra porque não é escravo daquilo. Tem gente que bebe uma coisa menor e já é alcoólatra porque não consegue se libertar. É isso mesmo, muito obrigada. Gente, a salva de palmas para a Mariana.